A Amazônia é um espaço encantado que parece ser moldada pelas próprias mãos do Criador. Um verdadeiro milagre da natureza. Neste vasto ecossistema, a vida se manifesta de forma vibrante, como se fosse o próprio sopro do planeta. Cada árvore, cada animal e cada gota d'água estão entrelaçados em uma teia de interações que sustentam inúmeras espécies. A diversidade biológica reflete a própria essência da vida. As águas dos rios alimentam e sustentam a fauna, a flora e o clima do planeta. Os povos indígenas mantêm uma relação íntima com a natureza, respeitando cada elemento natural como parte sagrada da vida cotidiana. Nas profundezas da floresta, a onça-pintada se move silenciosa. A anaconda serpenteia nas águas, enquanto o tucano e a preguiça observam a vida nas copas das árvores. Cada ser vivo desempenha um papel essencial no equilíbrio das espécies, oxigenando e hidratando o ambiente, mostrando que na natureza nada é por acaso. Apesar de ser chamada de pulmão do mundo, essa afirmação é parcial. A Amazônia desempenha um papel vital no ciclo global de carbono e ajuda a regular o clima. Embora produza oxigênio, ela consome a maior parte durante a respiração noturna das plantas. Sua verdadeira importância está na captura de dióxido de carbono e na mitigação das mudanças climáticas. Se a Amazônia desaparecer, a temperatura global aumentará e grandes secas poderão ocorrer. Estima-se que suas árvores geram 20 bilhões de toneladas de água em vapor diariamente, influenciando o clima do planeta. A umidade alimenta os rios, que fluem como artérias da floresta, sustentando a vegetação exuberante. Com temperaturas moderadas, as chuvas estão presentes quase todos os dias. É um ambiente ideal para árvores gigantes e animais exuberantes prosperarem. Esse santuário natural se estende por 7 milhões de quilômetros quadrados, abrigando vida em todos os cantos. Com impressionante diversidade de plantas e animais, é o maior ecossistema do planeta, espalhando-se por 9 países da América do Sul, com o Brasil detendo 60% da área. Isso confere ao país uma responsabilidade crucial na preservação do bioma. A Amazônia é considerada um patrimônio natural pela Unesco, entidade que reconhece sua destruição como uma ameaça global. O homem, reconhecendo a importância desse tesouro, começa a despertar para a preservação e sustentabilidade. Estudos indicam que a Amazônia surgiu há cerca de 3 bilhões de anos,
com o rio Amazonas fluindo inicialmente no sentido oposto ao atual, até que a Cordilheira dos Andes alterou seu curso. Há aproximadamente 200 milhões de anos atrás, a América do Sul e a África faziam parte do supercontinente Pangeia. A separação formou o Oceano Atlântico e, há 110 milhões de anos, o litoral amazônico e a foz do rio Amazonas surgiram. Esse evento geológico moldou a paisagem e influenciou a biodiversidade. A semelhança entre espécies da Amazônia, como a onça-pintada e o leopardo, reflete a conexão evolutiva entre os continentes. A Amazônia não é só um refúgio de vida selvagem, mas também é testemunha de antigas civilizações. Os primeiros habitantes deste vasto paraíso verde foram os povos indígenas, como os Yanomami, Axaninca, Matis, Marubo e Kayapó. Eles se adaptaram e prosperaram na Amazônia por milhares de anos, adquirindo um conhecimento profundo da floresta tropical e dos recursos que ela oferece. Vivendo em harmonia com a natureza, esses grupos desenvolveram técnicas sustentáveis de caça, pesca e agricultura, respeitando os ciclos naturais e garantindo que os recursos nunca fossem esgotados. Para eles, a terra não era apenas uma fonte de subsistência, mas sim um lar sagrado, onde tudo, desde alimentos até medicamentos, estava disponível de forma equilibrada. Com a chegada dos portugueses no século XVI, essa relação harmoniosa foi perturbada. Enquanto os indígenas adotavam uma visão de preservação e equilíbrio, os colonizadores introduziram uma lógica de exploração intensiva. O pau-brasil, a cana-de-açúcar e outros recursos foram extraídos de forma predatória, iniciando uma transformação drástica tanto no meio ambiente quanto nas comunidades indígenas. A exploração desenfreada desta floresta impactou profundamente os modos de vida locais, trazendo mudanças sociais, culturais e ecológicas irreversíveis. Os povos indígenas, que viviam de maneira sustentável por milênios, viram suas terras e costumes ameaçados por um modelo que visava apenas o lucro. Ainda hoje, existem tribos na Amazônia que vivem isoladas, preservando seus costumes e rejeitando o contato com a civilização moderna. Estes povos são conhecidos como isolados voluntários e estão protegidos por leis internacionais que garantem seu direito de viver sem interferência externa. Há também os que, mesmo preservando seus antigos costumes, se beneficiam com tecnologias como o celular e internet. A Amazônia também é o lar do imenso rio Amazonas, que com mais de 7.000 quilômetros de extensão é o maior rio do mundo em volume de água. Ele carrega cerca de 1/5 da água doce do planeta para o Oceano Atlântico, desempenhando um papel vital na regulação dos ecossistemas terrestres e marinhos. Seus afluentes são como artérias que nutrem a floresta,
espalhando vida por toda a Amazônia. O clima tropical úmido garante chuvas abundantes, com a região recebendo cerca de 2.500 milímetros de precipitação ao ano. Este ambiente úmido, aliado às temperaturas estáveis, entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius, cria as condições ideais para o desenvolvimento de uma biodiversidade exuberante, garantindo que a floresta permaneça sempre verde. A floresta amazônica é uma verdadeira sinfonia de biodiversidade, onde cada organismo, dos menores insetos às maiores árvores, desempenha um papel crucial. Estima-se que a Amazônia abriga cerca de 390 bilhões de árvores, de 16 mil espécies diferentes. Essas árvores não são apenas pilares da floresta, mas também atuam como se fossem pulmões do planeta, absorvendo bilhões de toneladas de dióxido de carbono e liberando oxigênio. Esse equilíbrio entre fauna e flora não só regula o clima global, mas também serve como uma barreira natural contra o aquecimento global, tornando a Amazônia essencial para a saúde do planeta. A Amazônia é uma verdadeira arca de biodiversidade, abrigando cerca de 10% de todas as espécies animais da Terra. Entre os habitantes dessa vasta floresta tropical estão pequenos insetos, como formigas cortadeiras, que desempenham um papel crucial na reciclagem de nutrientes, e grandes predadores, como a imponente onça-pintada, que reina no topo da cadeia alimentar. Essa teia de vida é complexa e interconectada, e cada organismo, por menor que seja, tem uma função vital na manutenção do equilíbrio ecológico. A floresta amazônica, com sua riqueza de fauna e flora, não é apenas um ecossistema local. É um pilar para a biodiversidade global e uma das maiores maravilhas naturais do planeta, sendo crucial para a estabilidade ambiental em escala global. Com uma diversidade impressionante, a Amazônia abriga mais de 3 milhões de espécies de invertebrados, incluindo insetos, aranhas e outros pequenos seres que desempenham papéis essenciais na polinização e decomposição. Nos rios e lagos amazônicos, mais de 2.200 espécies de peixes nadam pelas águas escuras, incluindo a temida piranha e o majestoso pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Além disso, há 427 espécies de mamíferos, entre eles o boto cor-de-rosa, um dos ícones da fauna amazônica, e a preguiça, que se move lentamente pelas árvores.
Esta floresta é também o lar de 1.300 espécies de aves, como a colorida arara azul e o ágil gavião real, 378 espécies de répteis e 400 espécies de anfíbios, todos coexistindo em um dos ecossistemas mais complexos do mundo. Após cada chuva tropical, a vida na Amazônia parece ganhar um novo fôlego. O solo, que muitos acreditam ser pobre em nutrientes, é rapidamente preenchido por novos brotos e plantas. Este é um sistema natural, onde tudo está perfeitamente conectado. As árvores crescem, absorvem dióxido de carbono, purificam o ar e, ao mesmo tempo, fornecem abrigo e alimento para inúmeras espécies. A cada ciclo de chuva, o ciclo da vida se reinicia, em uma dança constante de nascimento e regeneração. Quando o sol da manhã surge no horizonte, seus primeiros raios atravessam a densa copa da floresta, criando um espetáculo de luzes e sombras. Este momento mágico desperta um vasto ecossistema que já está em plena atividade. Os pássaros começam a cantar, os insetos voam em todas as direções e os grandes mamíferos começam sua busca por alimento. As florestas tropicais de terras baixas são o ambiente mais comum na Amazônia, com árvores gigantescas que podem chegar a 60 metros de altura. Essas árvores formam a copa da floresta, onde uma infinidade de espécies vivem e se escondem. Abaixo delas, em meio à sombra, plantas menores e mais delicadas encontram seu espaço, competindo por luz e nutrientes. Nas majestosas copas da floresta amazônica, onde os raios de sol filtram-se entre folhas densas e verdes, o tucano-toco encontra seu lugar ideal. Com seu bico longo e colorido, ele se move com agilidade, saltando entre os galhos em busca de frutas suculentas. Este pássaro icônico, pertencente à família Ramphastidae, é uma verdadeira obra-prima da evolução, adaptado para viver nas alturas e desempenhando um papel vital na dispersão de sementes, um processo que garante a regeneração contínua da floresta. Com uma ancestralidade que remonta a mais de 20 milhões de anos, o tucano e as florestas tropicais evoluíram em conjunto, criando um equilíbrio ecológico delicado que sustenta a biodiversidade da Amazônia até os dias de hoje. O tucano-toco é o maior de sua espécie, com um corpo que pode atingir até 60 centímetros de comprimento, mas é seu bico, com impressionantes 20 centímetros, que rouba a cena. Essa estrutura, embora pareça desproporcional, é extremamente funcional. O bico não só permite ao tucano acessar frutas em galhos altos e difíceis, mas também serve como uma ferramenta de defesa contra predadores. Além disso, é um mecanismo de resfriamento corporal.
regulando a temperatura da ave nas tardes quentes da Amazônia. Sua plumagem preta brilhante, combinada com manchas laranjas e brancas, o que torna o tucano-toco um dos pássaros mais deslumbrantes da floresta, fácil de identificar mesmo à distância, voando entre as árvores. Vivendo em pequenos bandos, o tucano é um animal social, cujos laços entre os membros são reforçados através de chamadas altas que ecoam pela floresta. Esses sons são essenciais para manter o grupo unido, especialmente durante a busca por alimento. Com seu bico longo, o tucano consegue acessar frutos que outras aves não podem alcançar, sendo assim um verdadeiro jardineiro da floresta. Ao consumir as frutas, ele ingere as sementes, que são dispersas por suas fezes em diferentes partes da floresta. Estudos mostram que essas sementes podem ser levadas a distâncias de até 20 quilômetros, contribuindo significativamente para a regeneração da vegetação e garantindo a saúde e continuidade das copas florestais. O ambiente das copas é desafiador, mas o tucano está bem equipado para sobreviver. Suas asas curtas e fortes permitem que ele voe rapidamente entre os galhos, enquanto seu bico é uma poderosa arma de defesa contra predadores como cobras e aves de rapina. Além disso, o tucano utiliza a densa folhagem da floresta para se esconder e camuflar-se quando ameaçado. No entanto, a verdadeira força do tucano reside em sua coesão social. Os bandos de tucanos são extremamente unidos e raramente deixam um membro para trás. Durante períodos de dificuldade, como escassez de alimento ou tempestades intensas, eles compartilham o que encontram, demonstrando uma solidariedade rara no reino animal. Além de seu papel ecológico vital, o tucano é uma figura cultural importante nas tradições indígenas da Amazônia. Para muitos povos nativos, ele simboliza prosperidade, vitalidade e a harmonia com a natureza. Sua imagem é frequentemente usada em rituais e mitologias que celebram a interdependência de todos os seres vivos na floresta. Assim, o tucano não é apenas uma ave deslumbrante. Ele é um lembrete vivo da importância que cada criatura tem na preservação do equilíbrio delicado desse ecossistema. Sua preservação é essencial para garantir que as florestas tropicais continuem a prosperar por gerações futuras. Nas copas das árvores da Amazônia, em meio à vastidão verde, um animal peculiar se destaca pela tranquilidade e serenidade: a preguiça. Seu jeito calmo e rosto permanentemente sorridente a tornam uma verdadeira Miss Simpatia da floresta. A preguiça é um exemplo fascinante de adaptação ao ambiente, vivendo em harmonia com o ecossistema ao seu redor. Essas criaturas evoluíram para viver em um ritmo próprio, como se o tempo passasse de forma diferente para elas, enquanto passam a maior parte do tempo descansando e se alimentando de folhas, longe do frenesi que caracteriza outros animais da floresta. Sua boca, em formato de semicírculo, atravessa seu rosto de lado a lado, conferindo-lhe essa expressão simpática que conquistou o coração de muitos observadores da natureza. Existem 5 espécies de preguiça que habitam a Amazônia.
A preguiça comum, a preguiça de coleira, a preguiça Bentinho, a preguiça de Hoffmann e a preguiça real. Todas compartilham características semelhantes, mas cada uma tem suas peculiaridades. Esses animais são descendentes de uma linhagem antiga, que inclui tamanduás e tatus. Estudos sugerem que as preguiças surgiram há cerca de 60 milhões de anos, no período Paleoceno, quando a América do Sul se separou da África. Desde então, as preguiças têm se adaptado de maneira extraordinária ao ambiente da floresta tropical, desenvolvendo táticas únicas de sobrevivência, como seu movimento lento e economia de energia, que são fundamentais em um ecossistema onde a cada passo pode haver um predador à espreita. A lentidão das preguiças é a sua maior aliada. Ao se moverem a menos de 1 km por hora, elas economizam energia e evitam chamar a atenção de predadores como a onça-pintada e a arpia. Sua dieta pobre em nutrientes, composta majoritariamente de folhas, contribui para a necessidade de um metabolismo lento e um processo digestivo que pode levar até 7 dias para ser concluído. Outra importante adaptação é a sua pelagem, muitas vezes longa e ondulada, que funciona como camuflagem, ajudando-as a se misturarem ao ambiente. A preguiça comum, por exemplo, possui uma coloração marrom clara ou amarelada, com manchas que, juntamente com o seu movimento discreto, a tornam praticamente invisível no dossel da floresta. A vida na copa das árvores oferece às preguiças um refúgio seguro e uma abundância de alimento, mas também apresenta desafios. Descendo das árvores apenas uma vez por semana para defecar, essa ação aparentemente simples pode se tornar uma tarefa arriscada, pois as deixam vulneráveis aos predadores. Cada descida precisa ser calculada com precisão, pois um erro pode ser fatal. As preguiças desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico da floresta, controlando o crescimento das árvores ao se alimentarem de suas folhas e, ao mesmo tempo, sendo uma importante fonte de alimento para predadores maiores. Enquanto a preguiça se move lentamente pelas alturas, nas sombras da floresta, um outro predador caminha com discrição e precisão: a onça-pintada. Com um corpo robusto e patas almofadadas que permitem uma movimentação silenciosa, a onça, o maior felino das Américas, esbanja força e agilidade. Suas habilidades de caça e seu status como o predador mais temido da Amazônia se justificam por suas características únicas, que a tornam um caçador formidável, capaz de derrubar presas grandes com uma única mordida poderosa, seja no crânio ou no pescoço. Ela é a rainha silenciosa da floresta, mantendo o equilíbrio da cadeia alimentar com sua presença imponente. Os passos silenciosos da onça-pintada deixam pegadas que contam histórias de um animal que representa o ápice da evolução predatória, em um dos ecossistemas mais ricos e diversificados do planeta. Desde os seus primórdios, a onça-pintada se destaca como símbolo de poder e mistério, reinando sobre a vasta e intrincada floresta tropical.
Seus olhos dourados, brilhando sob a luz que penetra pelas copas das árvores, são um testemunho de uma sabedoria ancestral que faz dela uma caçadora paciente e implacável. Sua pelagem amarela, adornada com rosetas negras, serve tanto para embelezá-la quanto para camuflá-la, permitindo que ela se mova invisível entre as sombras da mata, observando cada movimento ao seu redor com precisão. Entre os felinos do mundo, a onça ocupa o terceiro lugar em tamanho, atrás apenas do tigre e do leão. Sua presença impõe respeito em qualquer animal que cruze seu caminho, incluindo os humanos. Esse gigante pode atingir entre 1,5 e 2,4 metros de comprimento, sem contar a cauda que pode medir até 90 centímetros, com um peso que pode chegar a 100 quilos. Toda essa estrutura robusta faz da onça uma máquina de caça eficiente, capaz de se mover com uma graciosidade surpreendente para o seu porte. Ao caminhar pela floresta, seus passos são calculados com precisão, e sua paciência é a chave para o sucesso de suas emboscadas. Ela espreita suas presas com uma tranquilidade mortal, esperando o momento exato para atacar. A onça não faz distinção quando o assunto é caça. Em seu cardápio estão mais de 80 espécies diferentes, desde pequenos peixes e pássaros até grandes antas e jacarés. Essa versatilidade garante a sua sobrevivência e reprodução na Amazônia. O que realmente a diferencia dos demais felinos, porém, é sua força de mordida, a mais poderosa entre todos os felinos, superando a força até mesmo do tigre e do leão. Sua mordida pode exercer 1.500 libras de pressão por polegada quadrada, permitindo que derrube presas muito maiores que ela com um único golpe. Mas o que torna a onça única é sua estratégia de caça. Ao invés de morder o pescoço de suas presas, ela mira no crânio, garantindo uma morte rápida ao incapacitar o sistema nervoso central de suas vítimas. Além de suas habilidades terrestres, a onça-pintada desenvolveu uma capacidade rara entre os felinos: a caça aquática. Em uma floresta repleta de rios e pântanos, essa habilidade a torna uma caçadora ainda mais formidável. Como uma nadadora excelente, ela se movimenta com destreza na água, capturando presas como peixes, tartarugas e até mesmo pequenos jacarés. Essa versatilidade impressionante amplia sua dieta, tornando-a um dos predadores mais adaptáveis da Amazônia. Como predadora de topo, a onça-pintada desempenha um papel essencial no equilíbrio do ecossistema amazônico. Ao regular a população de suas presas, ela mantém a harmonia entre as diversas espécies que compartilham esse habitat. Ela é mais do que apenas um símbolo de poder. A onça é um pilar vital para a estabilidade da floresta. Na vasta Amazônia, uma criatura notável se destaca pela agilidade e inteligência, como se estivesse dançando nas copas elevadas das árvores. O macaco-aranha, conhecido cientificamente como Ateles, é um dos primatas mais bem adaptados a este exuberante ecossistema. Este primata não possui polegar e, por este motivo, recebe o nome de Ateles, que significa imperfeito.
Esses macacos estão entre os maiores primatas da América do Sul, e suas características únicas os tornam fascinantes e essenciais para a vida nas florestas tropicais. Estudos de fósseis e análises de DNA indicam que os macacos-aranha surgiram na América do Sul há cerca de 4 milhões de anos, durante o Pleistoceno. Esses primatas do Novo Mundo se separaram de seus ancestrais comuns, os primatas do Velho Mundo, há aproximadamente 30 a 40 milhões de anos, evoluindo de forma independente nas ricas florestas tropicais. Os macacos-aranha podem atingir até 50 centímetros de comprimento, mas ao somar a cauda, seu comprimento total pode ultrapassar 1 metro. Sua adaptação mais notável é a habilidade de se locomover usando a cauda longa, que é quase do tamanho do corpo e funciona como um quinto membro. Essa cauda é forte o suficiente para sustentar seu peso, permitindo que esses primatas se agarrem aos galhos e se movam rapidamente de uma árvore para outra, sem perder o equilíbrio. Essa habilidade é crucial tanto na busca por alimento quanto na fuga de predadores, garantindo a sobrevivência em um habitat repleto de desafios. Os macacos-aranha são criaturas inteligentes, com uma capacidade notável de resolver problemas de maneira estratégica, usar ferramentas simples e descobrir novos caminhos na floresta para encontrar alimento. Essa inteligência é frequentemente medida pela proporção do cérebro em relação ao corpo. Os macacos-aranha se destacam pela capacidade de aprender continuamente. Estes animais demonstram uma inteligência social incrível. São capazes de aprenderem com outros membros do grupo. Essa habilidade é vital para a sobrevivência, pois permite que eles evitem predadores, encontrem alimentos e naveguem pelas copas das árvores. Altamente sociais, vivem em grupos que variam de 20 a 30 indivíduos, geralmente liderados por uma fêmea. Dentro desses grupos, eles compartilham comida, cuidam uns dos outros e protegem os filhotes de potenciais perigos. A comunicação entre os membros do grupo é rica e diversificada, envolvendo vocalizações, gestos e ações que ajudam a manter a ordem e a coesão social. Eles são capazes de reconhecer cada indivíduo no grupo e mantêm relações sociais complexas, semelhantes às dos primatas mais evoluídos como os chimpanzés. Uma curiosidade fascinante sobre esses primatas é que, ao se reencontrarem após longos períodos separados, eles expressam sua felicidade com abraços, lambidas e cheiros, mostrando a profundidade de seus laços sociais. Os macacos-aranha são ativos, percorrendo vários quilômetros por dia, e necessitam de áreas extensas, que podem chegar a 350 hectares, para prosperar. Em situações de conflito interno ou competição por recursos, eles demonstram a capacidade de negociar e resolver disputas pacificamente, utilizando a linguagem corporal e vocalizações para amenizar tensões. Essa habilidade indica um nível avançado de inteligência social que nem todos os primatas possuem.
Sua dieta é composta principalmente de frutas, folhas e sementes, fazendo deles jardineiros da floresta tropical. Ao consumir frutas e dispersar sementes por meio de suas fezes, os macacos-aranha desempenham um papel fundamental na manutenção e regeneração da vida na Amazônia. No entanto, a vida desses primatas vai além de apenas se alimentar e se locomover. Em um ambiente selvagem repleto de predadores, os macacos-aranha devem estar sempre vigilantes. Quando percebem o perigo, emitem gritos de alerta que ecoam pela floresta, avisando seus companheiros. No ecossistema das florestas tropicais de terras baixas da Amazônia, os macacos-aranha não são meros habitantes, mas peças-chave na manutenção do equilíbrio da floresta. Descendo das árvores e deixando as densas florestas da Amazônia, encontramos um ecossistema vital, não apenas para a floresta, mas também para vários países da América do Sul. Nascendo na imponente Cordilheira dos Andes, no Peru, o rio Amazonas se destaca como o maior rio do mundo em volume de água. Com uma vazão média de impressionantes 210 mil metros cúbicos de água por segundo, o que equivale a 210 milhões de litros por segundo, ele se estende por cerca de 6.992 quilômetros até desaguar no Atlântico. Mas o que realmente distingue esse gigante não é apenas a quantidade de água que transporta, mas sua força. O Amazonas é o fluxo de água mais poderoso do planeta, moldando a paisagem e a vida ao longo de seu percurso. Sua foz está situada no norte do estado do Pará, na ilha de Marajó, onde o encontro entre as águas fluviais e oceânicas cria um espetáculo natural. Esse imenso rio atravessa 3 países: Peru, Colômbia e Brasil, sendo uma artéria vital para todos eles. A história nos conta que o nome do rio Amazonas foi atribuído pelo explorador espanhol Francisco de Orellana entre os séculos XIV e XV. Orellana ficou famoso por ser um dos primeiros europeus a desbravar essas águas desconhecidas, e sua expedição o levou a cruzar com diversas tribos indígenas. Durante suas viagens, ele encontrou uma aldeia habitada por mulheres guerreiras que se insurgiram contra os expedicionários. A força e bravura dessas mulheres lembraram Orellana das lendárias Amazonas da mitologia grega, levando-o a nomear o rio em homenagem a elas. Assim, o nome do rio Amazonas deriva dessa comparação entre as guerreiras indígenas e as poderosas Amazonas da antiga Grécia. Localizado no coração da floresta tropical amazônica, o rio Amazonas é um fluxo de água que parece interminável, uma verdadeira artéria que possui 1.100 afluentes. Sua importância vai muito além de ser uma simples fonte de água. Este gigante é essencial para as populações que habitam suas margens, fornecendo água potável e alimento, além de servir como lar para uma biodiversidade impressionante. O rio abriga cerca de 3.000 espécies de peixes de água doce, representando cerca de 20% de todas as espécies de peixes de água doce do mundo. Essa diversidade aquática é vital para a saúde do ecossistema e para a subsistência das comunidades ribeirinhas. Além da fauna,
O rio Amazonas possui uma incrível diversidade de vegetação aquática, desde pequenas plantas até a famosa Vitória régia, também conhecida como Vitória amazônica. Essas plantas desempenham um papel crucial na manutenção da estabilidade da água e na proteção contra a erosão. Elas não apenas fornecem alimento para a fauna aquática, mas também contribuem para a filtragem da água, criando um ambiente saudável para todos os organismos que dele dependem. O rio oferece vida, água e um clima favorável, formando um habitat ideal que vai desde os pequenos peixes até as exuberantes florestas alagadas, que abrigam uma infinidade de espécies. A relevância do rio Amazonas vai além da fauna e flora. Ele é um meio de transporte vital para pessoas e mercadorias, ajudando a impulsionar a economia local por meio da pesca e das atividades turísticas que atraem visitantes de todo o mundo. As profundezas do rio são habitadas por milhares de peixes, mas também por aqueles que, mesmo não sendo aquáticos, dependem diretamente dos rios para sua sobrevivência. Além disso, existem os que alternam entre as águas e os ambientes terrestres, mostrando a interconexão entre os ecossistemas aquáticos e terrestres da região. Na vasta e intrigante Amazônia, encontramos uma diversidade fascinante de vida, e entre as várias criaturas existem 378 espécies que são classificadas como répteis. Esse número, porém, pode ser ainda maior, já que novas espécies são frequentemente descobertas, revelando a riqueza e complexidade do ecossistema amazônico. Os répteis que habitam esta região são exemplos impressionantes de adaptação ao ambiente. Eles apresentam uma epiderme grossa, coberta por escamas e, em alguns casos, por osteodermas, que são depósitos ósseos. Essas características não apenas proporcionam proteção, mas também conferem resistência à dessecação, permitindo que esses animais mantenham a hidratação mesmo quando expostos a condições mais secas. Esses animais têm uma habilidade incrível. Conseguem se secar rapidamente ao deixar a água, o que possibilita a eles uma vida plena tanto em ambientes aquáticos quanto terrestres. Os répteis são classificados como ectotérmicos, ou seja, a temperatura corporal deles é regulada por fatores externos, em vez de serem mantidos por processos metabólicos internos. Para alcançar uma temperatura adequada, eles absorvem calor do ambiente ao seu redor, utilizando estratégias como a exposição ao sol. Essa capacidade de regular sua temperatura através do calor externo os torna conhecidos como animais de sangue frio, dependentes das condições climáticas para manter suas funções biológicas. As florestas tropicais, como a Amazônia, são o habitat perfeito para essas espécies. Com uma fonte constante de calor natural, esses ambientes quentes proporcionam as condições ideais para a sobrevivência e reprodução dos répteis. No entanto, a adaptação dos répteis a climas quentes também significa que eles não conseguem sobreviver em regiões polares, onde as temperaturas são extremamente baixas. Assim, encontramos répteis predominantemente em locais quentes e úmidos, como florestas tropicais e desertos.
Esse comportamento revela a importância de compreender como esses animais interagem com seu ambiente e se adaptam às condições que encontram. Os répteis da Amazônia são um exemplo fascinante de evolução e adaptação, desempenhando um papel crucial na biodiversidade e no equilíbrio dos ecossistemas tropicais. Nas profundezas misteriosas dos rios da Amazônia, um réptil se destaca dos demais, tanto pelo seu tamanho quanto por sua força. Ele é um predador furtivo e temido que se esconde nas águas turvas e escuras. O lendário jacaré-açu, também conhecido como caimão negro. Este gigante é o verdadeiro rei silencioso dos rios, governando com uma habilidade quase sobrenatural de camuflagem. Seus olhos e narinas, que permanecem acima da superfície, são as únicas pistas de sua presença. Mesmo esses detalhes são difíceis de perceber para as outras criaturas que compartilham o ambiente aquático. Enquanto desliza lentamente, aguardando pacientemente a oportunidade perfeita para atacar, o jacaré-açu se revela como um dos caçadores mais habilidosos da Amazônia. O jacaré-açu, cientificamente chamado de Melanosuchus niger, é uma criatura ancestral que habita as águas da bacia amazônica há milhões de anos. Encontrado em uma vasta região que se estende do Brasil até a Colômbia e o Peru, esse predador é adaptado a viver em rios, lagos e pântanos, onde a biodiversidade é rica. Como o maior membro da família dos alligátores, o caimão negro pode atingir impressionantes 6 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Sua pele negra e brilhante se mistura perfeitamente com as águas escuras, tornando-o quase invisível, tanto para suas presas quanto para outros predadores. Essa camuflagem natural transforma o jacaré-açu em um caçador furtivo, que se move com precisão e paciência, aproveitando a quietude das águas como aliada. A imponência do caimão negro é evidente em cada movimento que faz. Ele não precisa de velocidade extrema. Seu tamanho e força são suficientes para dominar qualquer criatura ao seu alcance. Peixes, tartarugas, capivaras e até grandes mamíferos não têm chance contra sua mordida poderosa, capaz de esmagar ossos em segundos. Com um maxilar robusto, o caimão negro exerce uma pressão impressionante de até 3.700 libras por polegada quadrada, um valor comparável ao do temido crocodilo de água salgada, o maior crocodiliano do planeta. Essa capacidade de caça é uma demonstração de sua evolução como predador, destacando a força e a adaptabilidade dessa espécie ao longo do tempo. O caimão negro representa uma linhagem antiga que remonta a milhões de anos. Esses impressionantes predadores têm uma história evolutiva que se conecta aos antigos crocodilos que dominaram os ecossistemas do final do período Cretáceo. Os ancestrais dos caimões negros habitavam o continente sul-americano durante grandes transformações geológicas. A elevação da Cordilheira dos Andes foi um evento crucial que moldou a bacia amazônica. Com essa mudança, os rios começaram a se formar, permitindo que a água doce dominasse a região, criando um habitat ideal para o desenvolvimento dessa espécie. Os dentes afiados do caimão negro são uma de suas principais armas de sobrevivência. Projetados para esmagar ossos e dominar presas grandes,
Esses dentes garantem a alimentação e solidificam sua posição como predador máximo no ecossistema do rio Amazonas. Quando um animal se aproxima, sua eficiência de ataque se torna evidente. Um único golpe pode incapacitar presas de grande porte. Essa habilidade permite ao jacaré-açu manter sua força e energia, essenciais para sobreviver em um ambiente dinâmico. Além de sua impressionante capacidade de caça, o jacaré-açu é adaptado às flutuações ambientais de seu habitat. Sua capacidade de regular a temperatura corporal é fundamental para a sobrevivência nas águas que mudam ao longo das estações. Em períodos de calor intenso, ele busca áreas profundas e sombreadas, enquanto, na estação das chuvas, pode se expor mais às águas frias. Essa habilidade de termorregulação é vital, permitindo que o jacaré-açu mantenha sua agilidade e força, garantindo que esteja sempre preparado para caçar ou se defender. Assim, ele não é apenas um predador poderoso, mas também um mestre na adaptação às condições desafiadoras de seu ambiente. O jacaré-açu desempenha um papel fundamental no equilíbrio ecológico da Amazônia. Como predador de topo no seu ambiente, sua presença é crucial para a regulação das populações de várias espécies aquáticas, o que evita a superpopulação que poderia causar desequilíbrios significativos no ecossistema. Esse papel de regulador mantém o ciclo natural em equilíbrio, permitindo que outros animais e plantas prosperem sem competição excessiva por recursos. O caimão negro, portanto, é um guardião do equilíbrio, contribuindo para a saúde e diversidade da vida ao seu redor. Além disso, esta criatura fantástica é indicadora da saúde do ecossistema de água doce da Amazônia. Sua presença em abundância reflete a qualidade da água e a estabilidade do habitat. Como um animal dependente de rios limpos, sua população é sensível às mudanças nas condições do ecossistema. Declínios em sua população podem sinalizar problemas, como poluição e desmatamento. O desaparecimento do jacaré-açu não apenas afeta a cadeia alimentar, mas também expõe a degradação ambiental que muitas vezes passa despercebida. Assim, ele se torna um termômetro da natureza, e sua proteção é essencial para a preservação da Amazônia e de tudo o que ela representa. Proteger o jacaré-açu é, portanto, proteger a integridade e a diversidade de um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Todo ano, a chegada da estação chuvosa marca um espetáculo natural que transforma o coração da floresta amazônica. À medida que os rios se elevam, milhares de árvores ficam submersas, dando origem a um vasto oceano verde, onde antes havia terra firme. Mas o mais incrível é que essa inundação, longe de ser destrutiva, é uma bênção. A água traz consigo sedimentos carregados de nutrientes, que alimentam tanto as plantas quanto os animais, renovando o ecossistema.
Esse ciclo natural é vital para a floresta, trazendo vida em abundância em uma sincronia perfeita entre a natureza e suas águas. A inundação não apenas altera a paisagem, mas também ativa uma série de processos ecológicos que garantem a diversidade de vida. Esses sedimentos enriquecem o solo, promovendo um crescimento exuberante de vegetação que, por sua vez, sustenta uma ampla gama de espécies animais. Nesse período, o ecossistema das florestas inundadas, conhecidas como várzea e igapó, atinge seu auge de produtividade. A várzea, sazonalmente inundada por águas brancas, ricas em sedimentos, brilha com uma vegetação vibrante que se ergue em direção ao céu, refletindo o verde intenso das folhas em um espetáculo de cores. Já o igapó, uma floresta inundada permanentemente por águas negras, pobres em nutrientes, é uma verdadeira fortaleza de adaptações. Aqui, as plantas desenvolveram estratégias únicas para sobreviver em um ambiente onde a vida é desafiada pelas condições específicas da água. Ambas as formações, embora distintas, desempenham papéis cruciais na manutenção da biodiversidade da Amazônia, proporcionando abrigo e alimento a inúmeras espécies de fauna e flora. Cada planta que habita essas áreas possui características únicas para sobreviver e prosperar nas constantes inundações. Elas transformam o que poderia ser um desafio em uma oportunidade para crescer, se expandir e florescer. As raízes de algumas árvores, por exemplo, se adaptam para ficar acima da água, permitindo que as plantas sobrevivam mesmo quando submersas. No igapó, as plantas aquáticas, como as vitórias régias, se destacam, criando uma superfície de folhas flutuantes que fornecem sombra e abrigo para muitos animais. Já na várzea, a diversidade de espécies se reflete em uma vegetação densa, onde cada planta desempenha um papel no ciclo da vida. O igapó e a várzea não apenas sustentam um ecossistema exuberante, mas também são fundamentais para a saúde de toda a floresta amazônica, demonstrando como a natureza se reinventa, sempre encontrando uma maneira de transformar adversidades em vantagens. Das savanas da Venezuela e Brasil até os pântanos e florestas inundadas da Amazônia, uma criatura poderosa desliza pela água como um campeão de natação. As florestas alagadas da Amazônia seguem um ciclo natural de mudanças sazonais no nível da água. As inundações duram de 5 a 6 meses por ano. Durante esse período, um animal se destaca pela sua habilidade de natação. Essa é a capivara, membro da família Cavidae e conhecida cientificamente como Hydrocoerus hydrocaeris, o maior roedor do mundo. Ela pode atingir até 1,3 metros de comprimento e pesar entre 35 e 66 quilos. Com uma pelagem que varia de marrom claro a cinza, pequenas orelhas e olhos aguçados, a capivara possui pernas curtas,
porém poderosas, perfeitamente adaptadas para viver em ambientes alagados e pantanosos. Essa combinação de características físicas a torna uma excelente nadadora, um aspecto essencial para a sobrevivência nas florestas inundadas da Amazônia, onde o nível da água pode subir drasticamente durante a estação chuvosa. Suas adaptações são fundamentais em um habitat que muda constantemente, permitindo que a capivara se mantenha ativa e bem alimentada, mesmo nas condições mais desafiadoras. Esse talento permite que elas se movam com facilidade em meio às florestas inundadas, aproveitando as margens dos rios e os campos alagados para encontrar alimento. Herbívoras por excelência, elas podem consumir até 8 quilos de capim por dia, aproveitando a abundância de plantas aquáticas e gramíneas. Essa dieta rica em fibras fornece a energia necessária para sobreviver em um ambiente que muda drasticamente a cada estação, onde a competição por recursos pode ser intensa e desafiadora para muitas outras espécies. O sistema digestivo da capivara é um verdadeiro exemplo de adaptação. Com a ajuda de micro-organismos, elas conseguem digerir a celulose presente nas plantas fibrosas, algo que muitos outros animais não conseguem fazer. Esse processo permite que elas extraiam nutrientes essenciais de gramíneas e plantas aquáticas, garantindo sua sobrevivência em um ecossistema onde outros poderiam falhar. Além disso, esses micro-organismos ajudam a capivara a processar a enorme quantidade de alimento que consome diariamente, um fator crucial em um ambiente onde a competição por recursos é intensa. Essa capacidade de aproveitar eficientemente o que a natureza oferece é uma estratégia que tem garantido a continuidade dessa espécie ao longo dos anos. A vida social das capivaras é igualmente fascinante. Elas vivem em grupos que variam de 10 a 20 indivíduos, mas em condições favoráveis, esses grupos podem chegar a 100 membros. A estrutura social é sólida, com um macho dominante e outros membros que se ajudam e protegem mutuamente. Esse comportamento social aumenta as chances de sobrevivência, pois em grupo as capivaras ficam mais atentas aos predadores. Elas se comunicam através de guinchos e assobios, alertando sobre perigos. Ao menor sinal de ameaça, um som de alarme ecoa, e o grupo rapidamente se move em direção à água, onde estão seguras de predadores terrestres. Ao longo de milhões de anos, as capivaras desenvolveram uma relação simbiótica com as florestas inundadas da Amazônia, desempenhando um papel vital no equilíbrio ecológico da região. Elas também são presas importantes para predadores como a onça-pintada e o jacaré, o que reforça ainda mais o seu papel neste ecossistema. Além disso, ajudam a dispersar sementes ao consumir plantas e excretar dejetos na água, promovendo a regeneração das florestas. Esse ciclo de nutrientes é mantido e a sustentabilidade desse ecossistema depende em parte das capivaras, que continuam a ser um elo essencial nesse complexo equilíbrio. Sua presença nas florestas inundadas não é apenas uma questão de sobrevivência,
Elas são uma parte intrínseca da teia da vida na Amazônia, garantindo que esse ecossistema rico e diversificado continue a prosperar e se adaptar ao longo do tempo. Escondida nas profundezas das florestas alagadas da Amazônia, uma criatura é a personagem de muitas lendas, em parte por seu tamanho imponente, mas também por suas habilidades de caça extremamente eficazes. A anaconda verde, cientificamente conhecida como Eunectes murinus, é uma das maiores e mais poderosas serpentes do mundo. Nativa da América do Sul, essa gigantesca serpente pode alcançar impressionantes 9 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos, posicionando-se como um verdadeiro predador de topo no ecossistema amazônico. A anaconda pertence à família Boidae, um grupo de serpentes não venenosas que existe há cerca de 100 milhões de anos, perfeitamente adaptadas a emboscar suas presas nas águas rasas das florestas inundadas, onde a busca por alimento se torna um jogo de paciência e força. Com seu corpo musculoso e furtivo, a anaconda é capaz de se mover silenciosamente pelas águas barrentas da Amazônia, onde se camufla perfeitamente. Muitas vezes, ela se esconde em áreas de águas rasas, com apenas os olhos e narinas expostos à superfície, aguardando pacientemente o momento exato para atacar. Quando uma presa incauta, como uma capivara ou um peixe grande se aproxima, a anaconda lança seu ataque com uma velocidade surpreendente. Ela se enrola ao redor da vítima e, com sua força esmagadora, aplica uma pressão tão poderosa que é capaz de quebrar ossos e interromper a circulação sanguínea, levando a presa à morte por asfixia. Embora não seja venenosa, a força física dessa serpente é devastadora, e sua capacidade de engolir presas quase do seu próprio tamanho é um exemplo impressionante das adaptações que a natureza proporciona a seus habitantes. O processo de digestão da anaconda pode durar dias ou até semanas, permitindo que ela sobreviva longos períodos sem se alimentar novamente. Ao longo de milênios, a anaconda se tornou parte das lendas e mitologias dos povos indígenas da Amazônia, sendo vista como um símbolo de poder e força. Nas crenças de muitos desses povos, a anaconda é frequentemente associada aos deuses das águas e da floresta, sendo retratada como uma guardiã dos rios e protetora do ambiente natural contra ameaças externas. Essa conexão cultural não apenas enriquece a diversidade das tradições amazônicas, mas também ressalta a importância da serpente no equilíbrio do ecossistema, onde ela desempenha um papel crucial na regulação das populações de presas e na manutenção da biodiversidade. Entretanto, enquanto admiramos as maravilhas e a biodiversidade desse ecossistema, é importante lembrar que a Amazônia ainda guarda muitos segredos não revelados. Cientistas estimam que milhões de espécies desconhecidas ainda podem estar escondidas nas profundezas da floresta, esperando para serem descobertas. Cada espécie, como a própria anaconda, é uma peça valiosa desse complexo mosaico de vida. Contudo,
O impacto da atividade humana está ameaçando a floresta. Desde a década de 1970, mais de 17% da floresta amazônica foi destruída, uma área maior que a França, resultando na perda de habitats e biodiversidade. Essa devastação não só afeta as criaturas que habitam a floresta, mas também compromete os serviços ecossistêmicos, que são vitais para a sobrevivência do planeta. Proteger a Amazônia é essencial, não apenas para o meio ambiente, mas para a preservação da vida no planeta. Esforços vigorosos têm sido feitos para conservar essa imensa floresta tropical. O maior programa de conservação florestal do mundo, o Projeto Áreas Protegidas da Região Amazônica, ARPA, lançado em 2002, é uma dessas iniciativas. Com o apoio do governo brasileiro e de organizações internacionais, esse programa conseguiu proteger mais de 60 milhões de hectares da Amazônia, criando um verdadeiro escudo vivo contra a destruição provocada pelo desmatamento e as mudanças climáticas. Essa proteção é vital, não apenas para a flora e fauna locais, mas também para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas em escala global. Um exemplo inspirador são os povos indígenas que habitam a Amazônia, como os Kayapó, que, com o apoio de ONGs e organizações internacionais, estabeleceram suas próprias áreas de conservação, protegendo mais de 11 milhões de hectares de floresta. Graças aos seus esforços, a taxa de desmatamento nessas áreas caiu drasticamente, permitindo que espécies possam continuar a viver em segurança. Essa proteção exemplifica como as comunidades locais podem ser agentes de mudança, utilizando seu conhecimento tradicional para preservar a biodiversidade. A floresta amazônica, apesar de enfrentar tantas ameaças, ainda encontra maneiras de renascer, graças à união de esforços e às soluções inovadoras que estão sendo implementadas para garantir seu futuro. Nós, que vivemos sob a sombra dessas árvores majestosas, também temos um papel a desempenhar na preservação dessa biodiversidade única, apoiar organizações de conservação, promover a conscientização sobre a importância da Amazônia e adotar estilos de vida mais responsáveis com a natureza são ações fundamentais. A Amazônia não é apenas a mais importante floresta tropical do planeta, mas também um testemunho da força e resiliência da natureza, que devemos proteger para gerações futuras.